Boa tarde a todas, todos e todas. Declaro aberta esta sessão solene de entrega do diploma Paul Singer 2024, destinado a premiar quem reconhecidamente tenha prestado relevante contribuição ao desenvolvimento da economia popular e solidária em nosso Estado. Essa é uma iniciativa da Frente Parlamentar em defesa da economia popular, solidária, da agroecologia e da produção orgânica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu quero convidar para compor a mesa o deputado Carlos Mink. Companheiro. Quero convidar também o deputado professor Josemar. Josemar. O Josemar está na economia do mar também. Os pescadores. Então, gente, peço desculpas por esse atraso no início. A gente vai tentar fazer uma cerimônia rápida, o suficiente para não prender todo mundo aqui muito tempo, mas não tanto para não ser apressada e desvalorizar o ato que a gente está fazendo hoje, que é um ato de reconhecer quem está fazendo transformação através da economia popular e solidária. Então, peço desculpas pelo atraso, mas destaco que esse é um momento que a gente considera importante, porque quem está aqui tem relação com a economia solidária e sabe o seu papel transformador. A gente que vive numa das sociedades mais desiguais do mundo, um país que se fundou sobre a violência da apropriação do trabalho de um pelo outro através da força, a gente está querendo justamente construir um caminho inverso, um caminho de valorização do trabalho, de valorização dos processos coletivos, de enfrentamento à desigualdade e de afirmação de que a vida, a construção da vida que se dá através do trabalho não pode estar submetida à lógica do lucro e da exploração. Então, cada um e cada uma que estão aqui porque contribuem com essa transformação. E o prêmio Paul Singer, né, o nosso grande inspirador, né, o grande pensador e construtor da economia solidária no Brasil, esse prêmio é para relembrar sua trajetória de lutas e para valorizar a construção de cada um e cada uma que fazem no seu território, na sua realidade, nas suas diferentes iniciativas. A deputada Zeidan não pôde estar presente, justificou a ausência dela e nós vamos fazer a entrega também dos prêmios concedidos pela deputada. Além disso, a deputada Marina, do MST, está chegando, vai participar conosco aqui também da nossa mesa. Daqui a alguns minutinhos ela está aqui. Mas, pela questão do horário, a gente precisou começar enquanto ela ainda se dirige para cá e ela já havia informado mais cedo que teria essa dificuldade para estar aqui no horário previamente combinado. Então, agora, a gente vai fazer, vai ouvir o hino nacional para dar início à nossa cerimônia. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro
Obrigado, gente. Como a gente está com essa questão do horário, eu vou passar a palavra para o deputado Carlos Mink, fazer as considerações iniciais dele, e, na sequência, eu vou completar aqui a composição da mesa, porque eu ainda vou acertar aqui umas questões com o cerimonial. Então, deputado Carlos Mink, passa a palavra para Vossa Excelência fazer a sua saudação inicial. Peço que a Alicia venha aqui, por favor. Tá bom. Bem, boa tarde a todas e a todos, bem-vindos, companheiros, companheiras, militantes da economia solidária. Queria cumprimentar aqui Flávio Serafini, professor Josemar, meus companheiros também fazem parte aqui, a Zeidan e a Marina do MST que está chegando, e vocês, a maioria que está aqui, eu já vi que tem participado das nossas reuniões da Frente Parlamentar pela Economia Solidária. Eu tenho a honra de conheci muito o Paul Singer, né, quando eu fui ministro do Meio Ambiente, ele era secretário nacional da Economia Solidária, e ele tem o nome, ele dá o nome a esse prêmio também, à Frente. Eu participo desde o início da Frente, no tempo da nossa companheira Inês, exatamente. A nossa companheira Inês Pandaló, de Barra Mansa, foi deputada com a gente. Depois o companheiro Valdec também participou, teve à frente da Economia Solidária. E agora continuamos com outros companheiros, os que estão aqui, e outros que vêm nas audiências. Economia solidária é um conceito muito amplo, é um conceito que parte da cooperação, né? Do trabalho das pessoas, de qualificação, valorização, sem visar um lucro, visando o bem coletivo. Então, é uma lógica completamente diferente dessa economia de mercado, que agora a gente ficou até chocado, né? Parece que tem pessoas da economia de mercado torcendo para que o nosso companheiro Lula vá dessa para melhor. Então, Lula se interna, felizmente ele está bem, essa nova cirurgia que ele fez, que não é bem uma cirurgia, é um procedimento, correu bem. Então, longa vida ao presidente Lula e a todos aqueles que lutam pelo bem do povo. Queria também dizer que, ao longo desses anos, nas várias audiências públicas, foram propostas muitas leis e que aconteceram, e que a gente está brigando para fazer com que elas sejam cumpridas. Uma das leis que a gente fez a pedido das cooperativas de catadores foi a lei da economia circular. Também a lei que isenta as cooperativas, não só de catadores, mas as cooperativas de artesãos, de turismo de base comunitária, de pescadores, da agroecologia, isenta de pagar cartório, de pagar junta comercial. Todo mundo acha ótimo cooperativa, mas não sabe, quem não está aí, vocês que estão aqui sabem, mas quem não está aqui muitas vezes não sabe a dureza que é criar e fazer funcionar uma cooperativa. Muita burocracia, muita papelada, muito dinheiro, pouco apoio. Então, essa é a vida. Então, a gente tem que brigar, apoiar, fazer lei, brigar para a lei ser cumprida e até, por exemplo, agora está tendo a nossa feira, né, de economia solidária e do artesanato aqui na Praça 15. Eu fui junto com outros companheiros, que também, através de emendas parlamentares, viabilizamos isso. A gente tem que dar a mão para quem milita e faz andar a economia solidária. Economia solidária que vislumbra uma sociedade menos agressiva e uma sociedade mais humana, mais solidária, que tenha realmente o princípio de fazer o bem, de não intoxicar as pessoas com agrotóxico, de não demitir, de não expulsar, né? Então, a gente está sempre brigando
pela terra, pelo trabalho, pelo direito à pesca. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes acham, não, essa frente de economia solidária, junta, conversa, não acontece nada. Não é bem assim. Nós fizemos, por exemplo, leis a pedido dos pescadores, e as cooperativas de pescadores da pesca artesanal fazem parte, claro, da economia solidária. Fizemos uma lei, Josemar, meu companheiro, que garante a terra para todas as comunidades de pescadores, caiçaras, quilombolas, que estão há mais de 50 anos, não podem ser expulsos. A terra não pode ser vendida. Eles têm que cuidar da terra. Graças, inclusive, a essa lei, a Marinha tentou despejar, Daniel, tentou despejar os quilombolas da Restinga da Marambaia, e a nossa defensoria usou a lei dos pescadores de quilombolas e ganhou. Os caiçaras estão lá, os quilombolas estão lá, a Marinha, felizmente, perdeu essa ação e os nossos quilombolas continuam na Restinga da Marambaia. Eu estou dando exemplo. Vivam os nossos quilombolas. Aliás, recentemente o presidente Lula assinou, garantindo, homologando, se não me engano, 12 áreas, não foram mais do que 12, se não me engano, 18 áreas de quilombolas, algumas aqui no Rio de Janeiro. Então, pessoal, estou dando esses exemplos, Flávio Serafini, para mostrar como é que isso funciona. As pessoas participam, dão sugestões, a gente faz lei, briga para elas serem cumpridas, e está lá, os pescadores estão na sua terra, o quilombola não foi despejado, e as cooperativas não vão mais pagar um monte de impostos e custas, etc. Então, é para isso que serve a nossa frente, dar apoio. Então, no meu caso aqui, hoje, a gente está homenageando 3 pessoas, uma das quais não pôde vir, vocês vão logo descobrir qual é a razão, né? Um dos meus homenageados hoje, vamos entregar outro dia, é o Gilberto Carvalho. Ele é o atual secretário nacional da Economia Solidária, obviamente teve que ficar em Brasília por causa da questão do Lula. Então, ele é um dos que está segurando esse rojão. De qualquer maneira, eu peço uma salva de palmas para o Gilberto Carvalho, nosso grande companheiro. Inclusive, veja aqui o Luiz do Copão. Quando acabou o lixão, nós, inclusive, acabamos também com o lixão de Gramacho, nós criamos um polo reciclador de Gramacho, até para absorver catadores e catadoras. E o Gilberto Carvalho veio representando o Lula para a inauguração do polo reciclador de Gramacho. Então, esse é um dos homenageados. Outro homenageado está aqui, nosso companheiro Luiz, da Copama, uma das cooperativas mais antigas do Rio de Janeiro, pessoal consciente, participa das audiências, participa das ações do Cumpra-se e elabora, né? Não é só o trabalho, é o trabalho também de educação ambiental, né? De ensinar as pessoas a separar o lixo, cobrar da Conlurb, de outras empresas, fazer um trabalho certo. Então, parabéns, Copama, parabéns, Luiz, vivam as catadoras e os catadores de materiais recicláveis. E o nosso terceiro homenageado está aqui bem em frente, o Daniel Souza, todo mundo conhece, está com a camisa da Ação da Cidadania, já me deu hoje boas novidades, muito importante. Eu conheci o Daniel muito pequeno, né, no Chile, lá. Eu sou companheiro do Betinho desde o tempo do exílio. Eu voltei do exílio, estava sempre lá no IBASE. O Betinho me arrastou para a campanha da reforma agrária. Estou vendo aqui a bandeira da reforma agrária do MST. Aliás, viva o MST! Viva sempre o MST! Aqueles reaças estão querendo aprovar no Congresso umas leis para criminalizar o MST, mas isso não vai acontecer. Muito bem. Então, o Daniel, ele, estou concluindo, o Daniel, além dele ter várias habilidades, inclusive que ele disse que não está praticando mais, mas eu não acredito, que é a dança, ele tocou como coordenador a campanha da Ação da Cidadania, que foi fundamental na solidariedade às vítimas lá no Rio Grande do Sul. Quantos caminhões a Ação da Cidadania não levou para lá? Então, concluindo, Flávio Serafini e professor Josemar, a Ação da Cidadania, ela é uma ação de cidadania e de solidariedade. Então, o Daniel me contou agora que eles vão criar uma editora para publicar as obras do Enfield,
do Betinho, Josué de Castro. Então, essa é uma grande notícia. E, recentemente, criou uma turma já na área da cultura, do cinema, uma parceria com uma grande empresa. Então, veja como a ação de solidariedade direta se junta com uma nova cultura. Daí a editora, daí a ação cultural, junto com a formação de gente de cinema, de teatro, de várias áreas. Então, a gente tem que sempre lutar pela resistência cultural. Viva a resistência cultural do povo brasileiro! Então, essa é a minha fala de saudação, e já aproveitei para ganhar tempo por orientação do nosso presidente, camarada Flávio Serafini. Já falei dos homenageados, inclusive daquele que não pode estar aqui, porque está lá segurando o rojão daqueles que acham que vão aproveitar isso para golpear as conquistas populares. Mas estão muito enganados a respeito. Sem anistia para quem conspira, sem anistia para quem queria envenenar o Lula, o Xandão e o Alckmin. Viva a liberdade e a democracia, sem perdão e sem conivência com essa gentinha. Valeu, Mink. Quero registrar a presença da Rosilene Rodrigues, presidenta do Centro Comunitário do Jardim Catarina, da Laudiceia Silva Basílio, presidenta do Ressocicla Rede Rio, da Marisa Furtado de Oliveira, diretora executiva do Instituto Mão na Jaca, do Pedro Lobão, diretor de coordenação do Instituto Mão na Jaca, bem-vindos, do Luiz Carlos Fernandes, presidente da Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente, da Marcela dos Santos, presidente do Coletivo de Mulheres Margaridas do Carucango, do Luiz da Silva, presidente do Instituto Zeca Pagodinho, e a gente vai anunciando as presenças aqui, à medida que a gente for recebendo. Registro aqui também a presença do Diogo, que é da Secretaria de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, que não está conosco na mesa porque vai ser um dos agraciados, e também da Maria Lúcia Pontes, superintendente do INCRA, que também não está conosco na mesa, porque também será uma das nossas agraciadas. Então, registradas essas participações iniciais, passa a palavra para o deputado professor Josemar. Tem que abrir. Tá. Primeiro, saudar a todos e todas aqui presentes. É um evento importante, porque nós estamos aqui discutindo, ou melhor, interagindo com pessoas, com militantes, com coletivos que atuam na base da sociedade por uma economia solidária e, ao mesmo tempo, quando falamos da palavra solidariedade, estamos falando de um conjunto de valores que vão contrário à cultura hegemônica. E quando eu falo cultura hegemônica, é a cultura do sistema capitalista, que tem o seu centro na exploração dos seres humanos, que tem o seu centro na destruição dos recursos naturais. E aí me chamou muita atenção, aqui, para iniciar essa fala, eu vou começar com uma frase que acabei de ler aqui no livro, que daqui a pouco eu vou falar dele, que é a seguinte frase: comer é um ato político e histórico. Para além da nutrição, nosso alimento nos conecta com vários aspectos do nosso território e da nossa cultura. Essa frase, pronunciada, escrita no livro Mão na Jaca, o impacto social das jaqueiras, reflete que todas as nossas ações, não só o comer, mas todas as nossas ações sociais, são reflexos do modelo de sociedade que nós temos. As opções que nós tomamos no nosso dia a dia estão diretamente ligadas aos projetos de vida e de sociedade que temos. Se nós optamos pelos mais pobres, se nós optamos em organizar os trabalhadores e trabalhadoras, se nós utilizamos o manejo de plantio, se nós utilizamos a auto-organização de mulheres negras, se nós construímos a associação com transistas, se nós atuamos junto aos pescadores, nós estamos fazendo a diferença frente a um sistema individualizado que temos. Então, é nesse sentido que eu quero aqui saudar a todos e todas e todos que aqui estão, em particular a todos que vêm
trabalhando, atuando na agricultura familiar, no artesanato, nos diversos trabalhos coletivos, porque vocês são a resistência a esse sistema opressor, a essa visão de mundo que cada vez tenta nos explorar. O nosso país é um país marcado por 356 anos de escravidão. Infelizmente, as marcas da escravidão ainda estão presentes no dia de hoje, na forma de trabalho, estão presentes nas formas de como atuam sobre os nossos corpos, estão presentes também em todos os aspectos da vida social. Do prato que comemos ao salário que não temos. Da fome que a maioria de uma parte significativa da população tem, ao esbanjo, ao certo esbanjo, ao certo desleixo com a vida das pessoas. Então, saudar a todos vocês e saudar essa frente, saudar essa iniciativa é parte do nosso projeto. Quero aqui aproveitar a oportunidade para falar dos meus agraciados, dando um abraço a todos e todas que aqui estão presentes, porque todos e todas que aqui estão presentes também fazem os seus trabalhos na ponta, né? Nós temos um limite institucional de apenas 4 indicações por cada deputado e cada deputada. Mas eu gostaria de homenagear a todos e me sinto lisonjeado pelos representantes que foram homenageados pela deputada Zeidan, pelos representantes que foram homenageados pela deputada Marina, pelos representantes do deputado Flávio e do deputado Ming. Mas quero abrir um espaço para falar dos que eu estou aqui homenageando. E dos que eu estou homenageando está aqui o Instituto Mão na Jaca, com a Marisa e com o Pedro, já peço uma salva de palmas para eles, que fazem um trabalho de culinária, né, da jaca na culinária brasileira. A jaca é um produto agrícola, né, agrícola que vem da Ásia. E eles têm todo um trabalho de conscientização sobre o papel da jaca. E aqui, olhando o livro, no seu pouco espaço de tempo que eu tive, já pude observar que até a relação da jaca com o território tem a ver com a questão racial, né? Então, é importante a gente observar, e já deixo de antemão, vou aproveitar o espaço aqui para fazer a merchan do livro dos colegas, que acabei de ganhar e agradeço publicamente por isso, que é o livro Mão na Jaca, o impacto social das jaqueiras, né? E eles estavam aqui me explicando anteriormente que até expressões comuns que nós temos, né, como pé na jaca, tem relação com o próprio uso da sociedade escravocrata e com a visão que se tinha sobre os seres humanos que eram escravizados. Fica aqui minha salva de palmas e o agradecimento pelo trabalho que vocês fazem na ponta. Tá. Nossa segunda homenageada é uma pessoa de muito carinho, trouxe aqui sua família, e, coincidentemente, trouxe também alguns dos meus vizinhos, porque ela é trabalhadora do IFRJ no bairro de Neves, onde eu fui nascido, criado e desenvolvi toda a minha militância. Está, inclusive, aqui um dos representantes que é meu conhecido desde pequeno, né? Um pouquinho mais jovem do que eu, foi aluno da minha mãe e hoje é estudante do IFRJ. Nesse espaço, e aproveito para dizer que nós conseguimos destinar uma emenda impositiva aqui da casa para o IFRJ, que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nesse espaço, a Débora Quirino, que muito nos orgulha, está aqui sua mãe, que merece todo orgulho, uma salva de palmas para a mãe da Débora, e na sequência uma salva de palmas para a própria Débora, que é militante da economia solidária. Teve um papel fundamental na organização da Conferência Municipal em São Gonçalo e na Conferência Estadual. Então, uma salva de palmas para a Débora Quirino, que faz uma relação entre a educação e com a economia solidária. Nosso terceiro, meu tempo já está acabando aqui, eu prometo que não vou passar do tempo, o Mink foi muito respeitoso, mas o Mink tem uma estrada de vida, de militância mais longa do que a minha, então ele tem direito a passar do tempo, coisa que eu ainda não tenho. Mas quero falar aqui do coletivo Enraizando, que também faz um trabalho, está aqui a nossa guerreira Cláudia Félix, que faz um trabalho maravilhoso com a valorização da cultura negra, mulher transista, empreendedora, na cidade também de São Gonçalo. Uma salva de palmas para a nossa guerreira. E em quarto, por último, não menos importante, eu quero falar com o CCJC, sobre o CCJC, que é o Centro Comunitário do Jardim Catarina, que é um centro comunitário dirigido por mulheres negras, né, no bairro de Jardim Catarina. O Jardim Catarina hoje é o maior loteamento da América Latina, e elas fazem um trabalho fundamental de conscientização, de
economia solidária, de pré-vestibulares, de atuação junto ao território, um território esse que tem a sua relação conflituosa nos espaços envolvendo o poder institucional e o poder paralelo. Então, eu quero dar uma salva de palmas e gostaria que elas se apresentassem de pé para que as pessoas pudessem visualizar essas guerreiras que são do CCJC. Muito obrigado. Permito aí a benevolência do nosso presidente aqui em questão. Passei alguns segundos, mas foram importantes para que a gente pudesse dar esse abraço coletivo a todos e todas aqui presentes. Muito obrigado, um forte abraço e vamos que vamos. Registro a presença da deputada, parceira, militante, Marina do MST, a quem eu imediatamente já passo a palavra. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente. Saudar com muito carinho aqui os nobres deputados, o deputado Flávio Serafini, que está presidindo essa sessão, que é uma alegria imensa poder estar aqui mais uma vez junto com Vossa Excelência, querido companheiro de tantas outras lutas para além da Assembleia Legislativa, né? Assim como saudar também o deputado Carlos Mink, nosso para sempre ministro, né? Agradecer também pelas parcerias que nós fazemos dentro e fora da Alerj e, sobretudo, com a sua generosidade sempre, né? De nos ensinar a falar. E também saudar de forma muito carinhosa companheiro, querido deputado, professor Josemar, com quem a gente também tem feito lindas parcerias aqui em grandes projetos aqui na Assembleia Legislativa. E, de forma muito carinhosa, saudar cada um e cada uma de vocês que estão aqui, cada companheiro, cada companheira. Estou vendo que tem vários e vários aqui de longas datas, não é, de caminhada. Vejo aqui um companheiro, Daniel de Souza, meu grande amigo, né? Assim, temos registros incríveis aí da nossa ainda fase de adolescência e agora nós quase de cabelos brancos, né, Daniel? Então, fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. E saudar de forma muito carinhosa todos e todas os coletivos que estão sendo homenageados hoje, né? Pelos vários deputados que estão aqui e dizer que isso esse reconhecimento que cada um e cada uma está recebendo hoje da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, isso é um reconhecimento que fortalece, que reconhece, que valoriza não só a atuação e o direito que cada um e cada uma tem de fazer aquilo que faz cotidianamente, né, na organização social e popular, mas isso esse reconhecimento que vocês estão recebendo hoje da Alerj é também um fortalecimento da democracia do nosso país e do nosso Estado, porque o que cada um e cada uma de vocês faz no seu dia a dia, que levou a estar aqui, recebendo esse reconhecimento hoje, é fruto desse processo que nós queremos intensificar no Estado do Rio de Janeiro e no país, que é de uma democracia popular, de uma democracia participativa. Então, se vocês estão aqui hoje recebendo esse reconhecimento, é porque tem essa importância para o conjunto da sociedade fluminense. Então, parabéns a cada um e cada uma de vocês e dizer que é uma felicidade para a gente poder estar aqui fazendo isso hoje, né? Poder estar aqui com as portas abertas, que a Alerj é a casa do povo, o povo estando aqui para receber aquilo que é de direito pelo trabalho e as ações que vocês fazem aí no dia a dia, não é? Então, também comentar, imagino que
os meus nobres colegas já comentaram isso anteriormente, que, infelizmente, por questões burocráticas, normas da casa, que nós não pudemos construir esse evento com mais antecedência, com maior determinação. Então, algumas pessoas também não puderam estar presentes, mas isso também reconhecer que é uma falha da burocracia institucional, né, que infelizmente às vezes não cabe a nós aí, mas, enfim. Também ressaltar a importância que tem a economia solidária, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo na sociedade global, nacional e estadual, não é? E dizer que esse é um fazer econômico importante, não é? E eu acho que o Paul Singer, né, que é o diploma ao qual nós celebramos hoje, que vocês vão receber, fazia, de fato, dessa nomenclatura economia solidária para muito além do que os próprios economistas reconhecem da sua importância, né? Por ela estar entrelaçada a várias atividades econômicas, porque ela movimenta, de fato, a economia, muitas vezes a economia local, a economia popular, geram impostos, né? Então, de tudo isso que nós acreditamos ser essencial mesmo para a economia, porque ela gera sustento, ela gera sustentabilidade para muitas pessoas, para famílias, para territórios, e ela organiza solidariamente. Isso que eu queria reforçar, digamos que era um dos grandes princípios que o Paul Singer tinha em nome da defesa da economia solidária, né? Para além de toda essa geração que a economia formal faz, mas também fortalecer os laços de solidariedade naquilo que nós podemos ir construindo também, nesse caso da geração do sustento, da sustentabilidade, enfim, principalmente com solidariedade e com outras relações, não é? Com a nossa casa comum, com o meio ambiente, e que não seja com exploração, né, da natureza. Então, nesse sentido, viabilizar as experiências que hoje estão presentes aqui, a partir dessa entrega do diploma Paul Singer, leva, né, o nome dessa fundamental figura para a construção da economia solidária e do movimento de economia solidária no Brasil e aqui no Estado, é muito importante. E queria ressaltar aqui, depois vão ser chamadas, enfim, né, para receber o prêmio, mas só apresentar de forma muito rápida para vocês que nós queremos, com muita alegria, fazer a entrega do diploma Paul Singer hoje para o coletivo Ressocicla, né? Temos 2 companheiros, uma companheira, um companheiro aqui. Se levantem também, né, para a companheirada ver vocês. O coletivo Ressocicla foi fundado em 23 e surge da necessidade das cooperativas e associações de catadoras de enfrentar os problemas para a venda dos produtos após sua classificação e montagem de fardos com preços muito baixos praticados por atravessadores. Então, o que motivou, né, a formação do Ressocicla está muito baseado também na organização dos trabalhadores e das trabalhadoras e na geração da economia, no sentido de fortalecer também as ações de trabalho desse grupo, não é? E anunciar também que nós vamos entregar o prêmio, o diploma Paul Singer, ao coletivo de mulheres Margaridas do Carucango, que são lá do PDS Oswaldo de Oliveira. Temos várias companheiras que estão aqui, depois vão ser chamadas aqui para receber, não é, o diploma. E dizer também da importância que tem esse coletivo de mulheres lá do assentamento Oswaldo de Oliveira, que fica em Macaé,
porque essas mulheres têm uma atuação diária na luta e na resistência pela terra no estado do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, naquele território, né? Com a produção de vários tipos de alimentos, que estão entregando em diversas escolas de Macaé, através do PAA, que estão produzindo agroecologia, não só para as famílias que vivem lá, mas para as famílias de Macaé como um todo e para toda a região ali, né, com a questão ambiental. E estão, mais uma vez, enfrentando, né, uma decisão que a Justiça está querendo retirar as famílias de lá. Mais uma vez, as famílias tendo que enfrentar todo esse processo da luta pela terra, né, para não serem despejados do local. Então, dizer que é uma alegria muito grande de ter aqui também as companheiras lá do coletivo do PDS Oswaldo de Oliveira, Mulheres Margaridas de Carucango. Então, companheiros e companheiras, sejam bem-vindas, felicidades muitas e parabéns por estarem recebendo essa premiação, esse diploma Paul Singer. Obrigada. Gente, agora eu vou fazer também a minha fala inicial, só que o microfone aqui não dá altura para eu falar em pé, eu vou fazer o uso da tribuna. Abemos o microfone. Qual é? Fala pra ele. Temos microfone, eu vou poder falar daqui. Bagunça um pouco menos aqui o nosso encontro. Mas, gente, eu queria falar para vocês da alegria da gente estar realizando esse prêmio. Eu estava vendo aqui o Mink falar dos convidados dele, né, de quem ele sugeriu a premiação, o Josemar, a Marina, e estava aqui feliz de ver tantas pessoas que estão em processos de luta, que a gente já se encontrou tantas vezes, e que também estão se encontrando com esses nossos companheiros aqui, e que eles tiveram a iniciativa de sugerir essa premiação dessa vez. E isso é muito importante. A gente vive um momento da nossa história que é um momento muito difícil. Há poucas semanas veio à tona de uma forma ainda mais cru o quão perto estivemos de um golpe de Estado no nosso país. Isso num cenário onde o mundo inteiro vê o ascenso do autoritarismo, do fascismo, da extrema-direita, como ameaças concretas à democracia. No momento onde a gente vê o mundo, de novo, atravessados por guerras, ocupações e invasões de territórios, genocídios em curso, e, ao mesmo tempo, a gente convive com um processo de hiperindividualismo, de uma lógica do cada um por si. E eu olho para a minha trajetória de militância, e quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, estava começando a militar, teve um texto do Paul Singer que eu li, que ele trabalhava com uma ideia muito básica, mas que me inspirou muito. Ele falava que a transformação que a gente quer fazer na realidade, ela não pode ser um projeto só para o futuro. Que ou a gente semeia nas nossas práticas cotidianas o sentido da transformação que a gente quer fazer, ou a gente vai ser incapaz de fato, alcançar esse projeto que a gente quer ter no futuro. E no momento onde o hiperindividualismo, né, toma conta de tudo, onde o próprio processo de exploração do trabalho, nas suas formas mais atuais, ao invés de promover coletividade, produz dispersão, saímos do modelo fabril-fordista para um modelo de uberização do trabalho. Hoje os caras montam uma plataforma, exploram dezenas, centenas de milhares de pessoas, sem que essas pessoas nunca sequer tenham se conhecido, convivido, estabelecido qualquer tipo de relação. Como que a gente supera essa fragmentação? E aí entra o debate da economia popular e solidária. Ela não é só uma alternativa econômica, que já não é pouco, né? Mas ela é mais que isso. Ela é também uma forma de transformar a realidade, de transformar práticas, de forjar coletividades.
Então, cada um e cada uma que estão aqui hoje, sendo agraciados ou não, fazem parte desse processo de forjar coletividades. E a transformação que a gente precisa fazer, não só na nossa realidade, do Rio de Janeiro, desse estado desigual, violento, mas do nosso país e do mundo, ela necessita que a gente seja cada vez mais capaz de construir processos coletivos. E aí a gente está aqui no estado do Rio de Janeiro, coordenando a Frente Parlamentar de Economia Solidária, que eu comecei a fazer parte logo assim que entrei na Assembleia Legislativa. Na época, a frente era presidida pelo companheiro Valdec Carneiro. Acompanhei 8 anos com ele da frente e agora estou há 2 anos tendo esse trabalho de coordenação com esses companheiros, com essa companheira que tanto nos inspiram. E a gente tem, nesse momento do encontro, da entrega do Prêmio Paul Singer, esse momento também da gente se fortalecer, da gente se energizar. E quando eu assumi a coordenação da frente, eu falei, olha, vai fazer 10 anos que eu estou chegando aqui nesse parlamento. Eu não quero pegar mais uma tarefa se não for para contribuir, de fato, com o movimento. E aí, essa semana, quando a gente estava enrolado aqui com a organização do prêmio, que as questões burocráticas da casa estavam dificultando, quase que a gente não conseguiu fazer, a gente teve uma excelente notícia. Que aquela prioridade que, junto com o Fórum Estadual de Economia Popular e Solidária, a gente traçou como centro da nossa prioridade, né, Antônio? Que é a construção de um Centro Estadual de Economia Popular e Solidária, para que seja um espaço de formação, de articulação, de fortalecimento do movimento, de comercialização, que a gente procurou um imóvel, encontrou um imóvel, estabeleceu uma estratégia, direcionou emendas parlamentares, e a coisa estava arrastada. Essa semana foi assinado o convênio entre a Secretaria de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro e o INSS, porque a gente vai usar um imóvel ali na rua Pedro Lessa, em frente ao Palácio Capanema, fica ali naquela esquininha, para ser o primeiro Centro Estadual de Economia Popular e Solidária do Estado do Rio de Janeiro. E vai ser um espaço que eu não tenho dúvidas que vai potencializar esses movimentos. E isso dá um pouco de sentido ao que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui para que os nossos mandatos sejam ferramenta da luta dos movimentos sociais, da luta de quem está nos diferentes territórios, organizando o povo, fazendo o poder popular, fazendo transformação, fazendo economia popular e solidária. E a gente, então, chega aqui nesse prêmio com essa boa notícia e com esse ímpeto de que no ano que vem a gente vai tirar do papel esse documento que foi assinado essa semana e vai fazer com que as coisas estejam acontecendo. E eu sugeri 4 convidados também, para serem hoje aqui agraciados com o Prêmio Paul Singer. E eu quero falar de cada um deles nesse espírito, de que é gente que está construindo, é gente que está potencializando quem constrói, é gente que dedicou sua vida a fazer esses processos de transformação. Então, a minha primeira homenagem vai ser uma homenagem pós-mortem a Maria Ida Bezerra Costa, uma companheira que teve a sua vida dedicada à construção da educação popular e que construiu a educação popular fortalecendo também processos de agroecologia, processos de fortalecimento da agricultura familiar, atuou na SAPê, atuou na Capina e, ao longo da sua vida inteira, semeou muito o fortalecimento dos saberes populares, o fortalecimento da agroecologia, o fortalecimento da organização do nosso povo através da educação popular. Então, muito orgulho, muito feliz. Obrigado aqui a quem veio receber essa homenagem. A gente fica feliz de poder relembrar essa trajetória inspiradora da Maria Ida Bezerra Costa. Nosso segundo homenageado é um movimento social
que a gente também tem muito orgulho de estar junto na luta, porque também é muita inspiração para a gente, porque a gente fala assim, a gente quer uma cidade democrática, a gente quer uma cidade onde o centro da cidade tenha comércio, tenha instituições públicas, tenha moradia popular, mas a gente avança pouco. A gente tem um prefeito, hoje no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, que nos primeiros 2 governos dele, ele bateu recorde de remoção. Tirava a gente aqui da região central da cidade e mandava para bem longe, tendo que andar 2 quilômetros para pegar um ônibus para demorar 1h30 para chegar no trabalho. Mas tem um movimento social que tem uma ocupação, que conseguiu fazer moradia popular colado na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, em plena Cinelândia, que é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E esse movimento, em mais uma inspiração para a gente, criou um processo coletivo de organização gastronômica, de organização de um restaurante, que é uma cooperativa, que é um processo coletivo, que é o Tuia Café, que quem não conheceu tem que conhecer, fica ali do lado da Câmara de Vereadores. Hoje, eles organizaram uma ocupação lá em Niterói, eu já tive com eles lá na rua Tiradentes, e eles, né, organizam o Tuia Café Cultural. O que é isso? Né? É geração de trabalho, é geração de renda através do processo coletivo no prédio dessa ocupação, que é essa ocupação que simbolicamente está colado nesse espaço de poder que é a Câmara de Vereadores. Então, vocês nos inspiram muito e a gente está muito feliz de poder homenageá-los. Nosso terceiro homenageado é o Instituto Zeca Pagodinho, está aqui representado pelo Luiz, que é presidente do Instituto, que é filho do Zeca Pagodinho. Então, o Zeca, né, não é o homenageado é o Luiz, e é uma honra para a gente que você esteja aqui conosco, porque eu estive lá, eu conheci o trabalho do Instituto, e é um trabalho muito potente e muito transformador. É uma incubadora de projetos de transformação da realidade, na agroecologia, na educação, nas artes. É algo muito transformador e muito potente, não à toa que eles têm várias parcerias hoje, né? Parceria com a Universidade Federal Rural, parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, e a gente quer fortalecer esse movimento, porque é um movimento que transforma concretamente a vida das pessoas, né? Através, né, de vários projetos que fomentam vários processos coletivos, né? Então, dentre esses projetos, por exemplo, no campo da agroecologia, né, o trabalho das hortas comunitárias, da produção das ervas, é um trabalho muito legal, que vale a pena ser conhecido e vale a pena ser homenageado, porque é realmente um trabalho muito legal e muito transformador. E a minha quarta sugestão de homenagem para hoje foi essa, né, a gente conseguiu já, inclusive, aprovar, né, uma das nossas quatro homenageadas, é uma mulher que tem uma trajetória de luta que nos inspira muito. Eu conheci Maria Lúcia ainda jovem, né, já há mais de 20 anos. Na época, ela era uma defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, que atuava fortemente na defesa da democratização do território, na defesa da reforma urbana, na defesa, né, do direito à terra, que é um elemento fundamental. A gente hoje vive tempos de mudanças climáticas, a gente vê como a injustiça social ela se manifesta também no lugar onde cada um vai morar, e como isso pode fazer com que as pessoas durmam tranquilas ao ouvir uma trovoada e saber que vem uma chuva, ou durmam com medo de que a sua casa pode cair a qualquer momento. A gente precisa falar de direito à cidade, transformar as nossas cidades, transformar o acesso à terra também nesse país que é tão concentrador de terra, e a companheira Maria Lúcia é uma companheira que tem uma vida dedicada a esses processos de transformação. A gente tem aquela frase que diz o seguinte, né, que aqueles que lutam a vida inteira, esses são imprescindíveis. Maria Lúcia, embora ainda jovem, tem uma vida inteira de luta dedicada a essa transformação. Já é aposentada da Defensoria Pública
e hoje superintendente do INCRA no estado do Rio de Janeiro, dando continuidade a essa trajetória de luta pela democratização do acesso à terra que ela travou ao longo da sua vida toda. Então, fico feliz e honrado de poder te homenagear também. E é com isso, com muita gente que inspira, com muita gente que faz luta, que a gente toca o nosso prêmio Paul Singer e vamos homenagear, né, essas instituições, essas entidades, essas pessoas que a gente já citou aqui ao longo das nossas falas iniciais. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todo mundo e que a gente consiga, depois de entregar o prêmio de cada um e cada uma, sair daqui energizado para que a gente tenha um período de festas e um ano de 2025 que seja um período de muita transformação, fortalecimento da democracia e prisão para os golpistas que tentaram tomar o poder desse país. Eu quero chamar para fazer parte da mesa aqui a companheira Vera de Fátima Martins, do Fórum Estadual de Economia Solidária. Eu confesso para vocês que eu fico incomodado quando a gente faz uma mesa sem nenhuma representante da sociedade civil, só nós parlamentares. Então, estava aqui incomodado, queria que viesse uma companheira para a mesa. Então, Vera, você faz uma saudação rápida aqui para a gente? Boa tarde a todos, cumprimentando a mesa, é um prazer estar aqui. Eu sou representante do Fórum Estadual de Economia Solidária, é um movimento social muito importante para esse Estado. E, conforme o deputado Serafim falou, tudo que ele comentou acrescenta muito a esse movimento. Meus parabéns a todos. Obrigada. Quero registrar a presença também aqui da companheira Valdirene Militão, da Rede Carioca de Agricultura Urbana, da Fiocruz Mata Atlântica, da Vera de Fátima Martins, já está aqui conosco na mesa. Bom, vou ao longo aqui do nosso encontro também fazendo outros registros de presença. Agora daremos início às entregas do diploma Paul Singer. A cerimonialista vai fazer a chamada nominal dos agraciados e estes devem dirigir-se ao centro do plenário para receber a honraria das mãos dos deputados ou deputadas que foram os proponentes dessa honraria. Então, por favor, passa a palavra para o cerimonial. Obrigada, deputado. Boa tarde a todas e todos. Agraciados com o diploma Paul Singer, do deputado Carlos Mink. Nossos aplausos ao senhor Daniel Carvalho de Souza. Eu ia pedir que o pessoal da Ação da Cidadania, que estão vários aqui presentes, também tivessem aqui, e depois no Luiz também, que o pessoal das cooperativas também tivesse junto com ele. Convido o também agraciado com diploma Paul Singer, do deputado Carlos Mink, é da Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente, Coopama, representada pelo senhor Luiz Carlos Fernandes.
Gente, os próximos prêmios a serem entregues são os prêmios concedidos por mim. Então, vou só fazer um esclarecimento. A deputada Marina fez referência a isso, a gente já conversou com cada um dos agraciados, mas acho que vale a pena um esclarecimento coletivo. Uma parte dos projetos não pôde ser votado na pauta de hoje, porque não tinham recebido um parecer de uma comissão. E aí a gente fez, então, um diploma provisório, e a partir da semana que vem a gente vai entregar o diploma definitivo para as pessoas. Teve um acordo na casa, a gente ficou autorizado a fazer essa entrega, todo mundo reconheceu, todos os deputados e deputadas reconheceram que cada um e cada uma, então, alguns que vão receber agora já foram aprovados, outros não, teve a ver com esses problemas burocráticos que a deputada Marina destacou que a gente enfrentou. Nós não vamos fazer nenhuma diferenciação, os diplomas são muito parecidos, só que o que é provisório está escrito que é provisório e a gente vai fazer a entrega na semana que vem. Mas a gente não podia perder essa oportunidade de juntar todo mundo e fazer uma entrega só, e por isso que a gente procedeu dessa maneira, tá bom? Então, a cerimonialista agora vai ler os homenageados sugeridos por mim. Agraciados com diploma Paul Singer, do deputado Flávio Serafini. Pós-mortem, a senhora Maria Aida Bezerra da Costa, na pessoa do senhor Pedro Costa. Representando Tuia Café Cultural, a coordenadora Elisete Napoleão. Representando o Instituto Zeca Pagodinho, senhor Luiz Carlos, filho do cantor. Convido para receber o diploma Paul Singer das mãos do deputado Flávio Serafini, a senhora Maria Lúcia de Pontes. Os próximos agraciados com diploma Paul Singer serão da deputada Marina, do MST. Convido neste momento a senhora Marcela dos Santos, do Coletivo de Mulheres Margaridas do Carucango.
próxima agraciada será a presidente do Ressocicla Rede Rio, senhora Laudicea Basílio. Os agraciados a seguir serão do deputado professor Josemar. Representando o Instituto Mão na Jaca, a senhora Marisa Furtado. Diploma Paul Singer, a seguir, será para a senhora Débora Silva Quirino do Nascimento. Próxima homenageada, representando o coletivo Enraizando, senhora Cláudia Félix. Finalizando os agraciados do deputado professor Josemar, convido a representante do Centro Comunitário do Jardim Catarina, senhora Rosilene Rodrigues.
Convido que, neste momento, representando a deputada Zeidan, esteja no centro do nosso plenário a chefe de gabinete, Areta. Um informativo de que antes que eu convide o agraciado, eu irei ler um breve currículo do homenageado. Diploma Paul Singer, à Associação de Agricultura Familiar de Maricá. Em 2017, pequenos produtores familiares do município de Maricá se juntaram e deram início ao projeto que seria posteriormente a Associação da Agricultura Familiar de Maricá. Originalmente intitulada Associação de Agricultura de Maricá, professor Luiz Carlos Viegas teve como inspiração o professor maricaense, notório pelas suas contribuições pela agricultura e desenvolvimento social e econômico do município, que também vem a ser pai do seu membro fundador, Alain Viegas, com as dificuldades de adquirir infraestrutura e apoio, mais qualificação, poder de comprar, plantar, colher e vender juntos, a associação não tomou forma até 2 anos depois, com a formalização e criação da Associação de Agricultura Familiar de Maricá. Convido neste momento o senhor Alain Viegas da Silva. O próximo agraciado é chefe do Núcleo de Economia Popular e Solidária da Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, mas já atuou na Secretaria Nacional de Economia Solidária entre 2013 e 2016 e foi nomeado em 2018 como representante titular da Subsecretaria de Economia Solidária da Comissão Nacional de Cadastro, Informação e Comércio Justo e Solidário, e desenvolve um papel muito importante na implementação de políticas públicas, promovendo uma economia mais inclusiva no Estado, bem como envolvido na promoção de condições de trabalho justas, abordando desigualdades sociais e apoiando redes cooperativas que se concentram em cooperação mútua. Convido o senhor Diogo de Carvalho Antunes Silva. Próximo homenageado é educador há mais de 20 anos, com ênfase em fortalecimento e empoderamento social. Atua nas áreas das populações tradicionais, catadores de resíduos sólidos e no gerenciamento de áreas protetivas. Em particular, o projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares, executado pelo Instituto Onda Azul, foi uma iniciativa de fortalecimento e empoderamento das comunidades pesqueiras tradicionais do litoral leste do estado do Rio de Janeiro, além da realização de monitoramento pesqueiro e iniciativas de turismo de base comunitária. Houve uma grande tônica para o empreendedorismo comunitário,
sobre os pilares da economia solidária, circular e de valorização da cultura e modo da vida tradicional das comunidades pesqueiras das lagunas do leste fluminense. André Cavalcante atuou como um dos coordenadores, coordenando o eixo Desenvolvimento Econômico e Fortalecimento Comunitário. Foram ofertadas diversas ferramentas para tanto como cursos de formação continuada em culinária, empreendedorismo social, beneficiamento do pescado, audiovisual, fortalecimento feminino e a criação de um selo social do pescado artesanal. Todas as iniciativas se articularam para convergir em ações propositivas para fortalecer a cadeia produtiva da pesca artesanal existente nos territórios de atuação do projeto Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Maricá. Convido o senhor André Luiz Cavalcante de Oliveira. Passo a palavra ao deputado Flávio Serafini. Passo a palavra ao deputado professor Josemar fazer as suas considerações finais. Quero agradecer a todos e todas e todos que estão aqui presentes, saudar esse momento importante na luta pela economia solidária no Rio de Janeiro e dizer que o nosso mandato, os mandatos dos parlamentares que aqui estão, seguirão na luta por um outro modelo de atuação na relação seres humanos com a natureza. Quero também afirmar que o Rio de Janeiro, como um estado importante da nossa federação, tem que ter o compromisso com a economia solidária, tem que ter o compromisso com a agroecologia, tem que ter o compromisso com produtores rurais e urbanos, de pequeno e de médio porte, porque esse país pertence àqueles que constroem na ponta. Esse país não pertence ao agronegócio, não pertence aos banqueiros, não pertence àqueles que vêm delapidando o nosso país há 524 anos. Um forte abraço, vinda longa economia solidária, por uma outra sociedade, uma sociedade socialista, onde não tem exploração e não tenha nem exploradores e nem explorados. Forte abraço, vamos que vamos. Passa a palavra para a deputada Marina, do MST. Queria agradecer muito pela presença de todos aqui, felicitá-los, parabenizá-los pelo recebimento dessa comenda e agradecer a todos os parlamentares aqui, na pessoa do deputado Flávio Serafini, que é o presidente da Frente Parlamentar da Economia Solidária aqui na LERJ. E queria só destacar que, posteriormente, faremos também lá no nosso mandato mais 2 entregas do Prêmio Paul Singer para 2 representações muito importantes do Estado do Rio de Janeiro que não puderam comparecer hoje aqui. Uma é a Regina Celli, que é a fundadora do Favela Orgânica, e uma pós-mortem para Laura Maria dos Santos, que é uma guardiã da cultura quilombola lá de Campinho, de Paraty. Então, posteriormente, faremos a entrega dessa premiação a essas pessoas e parabenizar e, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela presença aqui na Assembleia Legislativa, desejar um Feliz Natal para todo mundo, que possa ser um encontro realmente da família, dos amigos, com muita fartura, com comida boa, de qualidade, e que tenhamos um 2025 com muita saúde, com muitas alegrias, mas, sobretudo, com muitos sonhos, né? Que a gente não perca a capacidade de sonhar e, sobretudo, de continuarmos a luta para a gente realizar nossos sonhos, sobretudo dos sonhos coletivos, por uma sociedade mais justa, fraterna e solidária para todas as pessoas. Obrigada e um grande abraço.
Bom, gente, eu quero também agradecer a presença de todas as pessoas, quero agradecer a parceria dos deputados e deputadas que compuseram essa frente parlamentar junto conosco nesses últimos 2 anos. Quero agradecer ao Fórum Estadual de Economia Solidária pela parceria constante, permanente, e dizer que, pela frente, eu espero que a gente se encontre muito nas lutas. A gente tem cobrado muito do Estado do Rio de Janeiro, porque a gente aprovou o Fundo Estadual de Economia Solidária e ele não sai do papel. Porque a gente aprovou leis de fortalecimento da agroecologia, como aquela que destina parte do FECAM para financiar a agroecologia e o governo não tira do papel. Porque a gente aprovou leis para que os hospitais do Rio de Janeiro comprem produtos orgânicos e da agroecologia e o governo do Estado não tira do papel. Mas a gente conseguiu, e o secretário de Trabalho levou à frente esse processo, que é da assinatura desse convênio com o INSS para que a gente tenha um Centro Estadual de Economia Popular e Solidária. Então, assim como a gente cobra, a gente reconhece. Então, eu agradeço à Secretaria de Trabalho por ter dado esse passo que a gente considera muito importante e conclamo a todos e todas que a gente continue lutando, continue cobrando para que todas essas outras questões que ainda não foram realizadas sejam realizadas, porque é com luta que a gente muda a vida e vamos continuar coletivamente lutando para continuar mudando a vida das pessoas, enfrentando as desigualdades e construindo, através do empoderamento popular, essa sociedade solidária, essa sociedade socialista. Então, encerro a nossa sessão e muita luta para todos nós.